Vamos começar então mais uma aula de língua portuguesa, meus alunos do 8º ano. Hoje nós vamos tratar com relação aos tipos de predicado e eu vou começar relembrando alguns conceitos com vocês. Primeiramente, mais uma vez falando que o predicado é toda aquela informação que é dada a respeito do sujeito, toda aquela declaração ou afirmação dada a respeito de quem se fala. Na nossa última aula, eu trouxe para vocês esse slide aqui, mostrando para vocês que o predicado é essa declaração, que ele vai apresentar um verbo, que esse verbo pode ser significativo, de ligação ou significativo acompanhado de um predicativo. E disse para vocês que esse predicado iria se dividir em predicado verbal, nominal ou verbo nominal e que essa relação seria pré-estabelecida através da análise desses verbos. Lembro também que deixei para vocês a explicação de o que era um verbo de ligação, o que é um verbo significativo, o que é o predicativo na nossa frase. Trazendo para vocês, então, o primeiro tipo de predicado, onde nós vamos tratar a respeito do predicado verbal. Mostro para vocês aqui nessa tela que apresenta um verbo significativo. Esse verbo pode ser um verbo intransitivo, abreviado por VI, ou um verbo transitivo, abreviado por VT. E relembrando para vocês a diferença entre eles. O verbo intransitivo não exige complemento e o verbo transitivo é aquele que exige complemento, podendo estar ligado por preposição ou não. E aí nós temos dois exemplos, onde o primeiro exemplo nos diz: as luzes da cidade surgiram à nossa frente. Qual que é o sujeito da nossa frase? As luzes da cidade. Qual a informação dada a respeito desse sujeito? Surgiram à nossa frente. Observem o verbo da frase. O verbo é surgiram. Surgiram não é um verbo de ligação, é um verbo significativo. Observem, entre a parte do nosso predicado, surgiram à nossa frente. Qual é a palavra mais importante? Qual é o núcleo? A palavra surgiram. Sendo assim, se o núcleo do predicado é um verbo significativo, eu vou chamar esse predicado de predicado verbal. Outro exemplo. Todos discordam de você. Todos é o sujeito. Discordam de você, predicado. Qual é o núcleo, a palavra mais importante desse predicado? Discordam. Sendo assim, discordam é um verbo significativo e podemos classificar esse predicado como predicado verbal. Temos agora o segundo tipo, chamado de predicado nominal, onde nós podemos observar o seguinte: esse apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O predicado nominal vai indicar estado ou qualidade do ser. O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Observe. A prova era difícil. Eu tenho aí o sujeito, a prova, predicado, era difícil. Observem o verbo era, ele é um verbo de ligação. Agora observe difícil, que é uma característica da prova. Se eu estou caracterizando o meu sujeito, eu tenho então um predicativo. Quando eu tenho um verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, eu vou chamar o meu predicado de predicado nominal. Vamos agora observar aqui um resumo, onde nós vamos ver com relação ao predicado verbo nominal também algo importante. No predicado verbal, não vou ter o verbo de ligação, não vou ter o predicativo, porque eu vou ter como base um verbo significativo. Normalmente, os verbos que indicam ação. Já no predicado nominal, eu vou ter o verbo de ligação e vou ter o predicativo, que vai estar caracterizando esse meu sujeito da frase. E o predicado verbo nominal, professora? Não tem verbo de ligação, mas tem predicativo. E que tipo de verbo vai ter?
Bom, nós estamos tratando de dois tipos de verbo: verbo de ligação e verbo significativo. Se eu não vou ter o verbo de ligação, então com certeza eu vou ter o verbo significativo. Se eu tenho o verbo significativo, que é aquele que vai indicar, na maioria dos casos, uma ação expressa pelo sujeito, com um predicativo que vai caracterizar também esse sujeito, eu vou ter um predicado, um verbo nominal. Ok, meus amores. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem entrar em contato